Olá, eu me chamo Zione Rego, seja bem-vindo a mais um Diálogo Federativo. Os Diálogos Federativos é uma proposta da Presidência da República com o intuito de conversar colocando os ângulos federais, estaduais e municipais à disposição para você, prefeito e prefeita, para conseguirmos contribuir com os melhores 100 primeiros dias de mandato. Para hoje, estamos enfrentando a temática como o controle pode contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios. Conversaremos com os nossos participantes a respeito da agenda de transparência, acesso à informação e accountability como ferramentas de participação e gestão democrática. Para aprofundar o tema controle e desenvolvimento econômico, convidamos Georges Canaã para liderar um pouco do assunto e nos dizer sobre como iniciar um processo de governabilidade, controle, dentro de um processo de 100 primeiros dias para você, prefeito. Muito obrigada pela sua participação, Jorge. Canaã, como chamaremos você, seja bem-vindo. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade, pelo convite. E aproveito, antes de iniciar, de parabenizar a Secretaria Especial de Assuntos Federativos, da nossa Secretaria de Governo, pelo trabalho, pela iniciativa, desse trabalho, diria até inédito da maneira como está sendo feito, né? E algo que a gente vê que é sustentável, que perdura e muito útil aí para os nossos prefeitos e prefeitas e quem sai ganhando, logicamente, é o nosso país. Então, o tema de hoje, eu gostaria de fazer algumas colocações, né? Que assim que a gente assume a chefia, a presidência, a diretoria, a prefeitura, a gestão, né? Qual a marca que eu quero deixar? Né? Qual que é o legado, né, que eu quero deixar? Então, isso é importante, essa reflexão. Eu costumo dizer que as pessoas devem ser lembradas não porque elas são, sim porque elas fazem. Eu gostaria do reconhecimento pelo que eu fiz, não por quem é a pessoa. Então, acho que essa pequena introdução, eu acho que deve ser bastante refletido aí no início da gestão. Quanto ao controle, né, que é o nosso tema essencial. O controle, além de ser uma obrigação legal, né, ela é uma obrigação moral daquelas pessoas que foram eleitas e se comprometeram a representar aqueles que elegeram, ou não elegeram, né, independentemente disso. Então, é uma obrigação. A gente não é um trabalho individual em que o que eu fizer, as consequências são minhas. Não, tudo que eu fizer, a consequência são de todos, né? Todos sofrerão as consequências, boas ou ruins. Então, esse é um aspecto que eu gostaria de ressaltar. Às vezes, aquela preocupação, né? A gente sabe disso, é perfeitamente entendível que o prefeito ele não sabe de tudo, ele não tem nem a obrigação de conhecer, né? Às vezes tem até uma parte de conhecimento jurídico, facilita um conhecimento de comunicação, um conhecimento de finança, mas ele não tem essa obrigação. Então, quando ele se cerca de assessores competentes, né, que conheçam os meios de controle, possam assessorá-los, isso é muito importante. Importante separar aquela amizade pessoal da competência e da capacidade. Se o amigo for competente e ter capacidade, ótimo. Mas, às vezes, a gente tem que ver. O prefeito, a prefeita é uma instituição, né? E representa a sua cidade, seu município. Então, a escolha dos assessores, da sua equipe, ela é fundamental. Tá, ok? A responsabilidade, ela é constante, né? É importante saber que a gente pode até enganar para cima, mas é muito difícil, hoje em dia, né, nesse mundo que vivemos, a gente enganar para baixo. Um aspecto também importante que tem relação com o controle é o feedback. Então, muitas coisas que foram prometidas, foram projetos da campanha, mesmo no início, naqueles 100 primeiros dias, é importante dar o retorno. Porque tem projeto que, às vezes, o eleitor, o cidadão ali, ele
ele quer cobrar no momento, mas é um projeto de longo prazo, é um projeto que naquele momento é viável, hoje não. Então tem que ter a coragem moral de dizer, olha, isso aqui nós vamos abandonar por causa disso, 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 em compensação foi substituído por isso. Então isso aí é importante, esse feedback o tempo todo, o retorno para a população. Uma maneira também de controle, né, sem ser aquele meio físico, é a estrutura em que o organograma, a estrutura em que nós trabalhamos. Quanto mais complicada e confusa a estrutura, mais difícil de controlar e mais fácil dos ilícitos ocorrerem, porque se cria fumaça. É o departamento ligado com a seção, que é ligado à diretoria, que trabalha ali. Então você vê aquele organograma físico e não consegue entender, né? Então, às vezes, isso é intencional. Às vezes a gente chega, encontra aquela organização que ele mesmo não entende como é que pode ser aquilo. Então, quanto mais simples, mais transparente, é mais fácil de conduzir, de gerenciar e controlar as coisas. A parte de tecnologia de informação, né, a gente hoje em dia acabou do controle no lápis. Às vezes a prefeitura tem um contrato, um projeto, um software, mas vai olhar ali e já está na versão 15 e o contrato dele está na primeira versão. Então é importante também estar atualizada a tecnologia para que não haja dúvidas nos processos, no que está ocorrendo aí na administração. Então é isso. São essas colocações que eu queria, que eu expus, que de uma forma bastante subjetiva, são atributos, né? Falei da responsabilidade, falei também, acaba tendo um pouco de liderança, falei da marca, conhecer pelo que faz, não pela pessoa que é. Mas, e como é que eu faço isso? Quais os meios que eu tenho, os meios legais, os meios físicos? E essa aí eu deixo a fala aí para o meu amigo Fontinelli aí para prosseguir dentro dessa temática. Muito obrigado. Obrigado, Canaã. Olá, Zione. Primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando para você, prefeito, prefeita, e parabenizar também a CEAF e Segov por essa brilhante iniciativa que eu tenho certeza que vai contribuir, em última instância, para a gestão mesmo municipal e também para os resultados entregues aí para toda a população brasileira. Bom, como o Canaã já fez essa parte introdutória e de princípio mais basilar, eu diria que a gente pode, né, nos seus primeiros momentos ali, você, prefeito e prefeita, deveria dar uma olhada em como é que está o seu sistema de controle interno. Isso pode parecer burocrático num primeiro momento, né? Às vezes alguns gestores entendem o controle, né, ou essas figuras de controle, sejam internos, né, que eu vou falar agora, seja externo, que é o Tribunal de Contas, depois eu vou abordar um pouquinho sobre isso também, ver isso como alguma amarra, né, algo que vai me atrapalhar a fazer o que eu gostaria de fazer. Esse é um controle ruim, tá? Mas esse controle ele já evoluiu bastante, até mesmo em nível municipal, e o que eu diria é que você que está, né, você gestor, você tem que dar uma olhada, olha, dentro do que faz sentido para o meu município, né? Um pequeno município, um médio município, um grande município. O que eu tenho de estrutura de controle para me ajudar a fazer as entregas que o próprio Canaã já falou, né? Até mesmo as entregas que eu fiz nas minhas promessas de campanha. Então, será que eu tenho uma controladoria no meu município? Né? Para vários municípios, dependendo do porte, faz sentido. Aí essa controladoria vai ter algumas funções que a gente chama, né? Uma função de auditoria, que vai me ajudar, inclusive, a prevenir eventuais gastos irregulares, por exemplo. Dentro dessa mesma controladoria, a gente pode pensar em uma ouvidoria, né? Como é que eu vou escutar a minha população? Não apenas os meus eleitores, mas aqueles que não votaram em mim, mas vão ser atingidos, como o próprio Canaã falou, a partir das minhas decisões. Então, a ouvidoria é uma excelente prática, né, e que ajuda nesse controle, nessa entrega de resultado que você quer mostrar para a população, né? Como é que funciona se alguém cometer algum ilícito, né? Se alguém ir por um caminho que não devia?
tem uma corregedoria no meu município? Faz sentido ter? Se o município é muito pequeno, não faz sentido ter uma corregedoria em termos de um órgão autônomo para isso. Mas eu tenho uma pessoa que vai poder apurar, junto com mais duas, os ilícitos possivelmente cometidos por algum servidor, algum agente público. Então, corregedoria também é um outro ponto, né, para você verificar no seu município como é que está, se está andando bem, e se não tem, por que ainda não foi implementado, né? É porque não faz sentido ou porque não teve interesse, o outro gestor não teve interesse. Em relação à transparência, né, existem algumas questões de transparência que são obrigatórias, né? A transparência na parte de relatórios fiscais, relatório de gestão fiscal, relatório resumido de execução orçamentária, dentre outros, são basilares nesse princípio, né, do accountability, aqui na prestação de contas e até mesmo na responsabilização de você, gestor. Então, como é que tem sido feito isso no município que eu vou partir para administrar? Um outro ponto que eu acho que é interessante, conhecer as funções do Tribunal de Contas, né? A gente conversa com muitos gestores, sejam eles municipais, estaduais e até mesmo em nível federal, com muito medo do Tribunal de Contas, né? A ideia não é ter medo do tribunal, é entender, inclusive, como ele pode ajudar. Muitos tribunais de contas estaduais, né, que têm essa abrangência de atuação para municípios também, a gente só tem 3 estados hoje que têm tribunais de contas municipais, muitos deles têm diversos cursos, capacitações, né, seja online, seja presencial, que pode ajudá-los, né, a formar uma boa equipe, né, e isso, dessa forma, esse controle ajudá-los a entregar um bom resultado. É claro, a partir do momento que você sai da linha, vamos dizer assim, né, existem as sanções, e até mesmo essas sanções são importantes vocês conhecerem, né? Olha, até onde eu posso ir e o que pode acontecer comigo na minha gestão, caso eu me desvie ali do que era, vamos dizer assim, esperado. Então, para finalizar essa primeira parte, eu gostaria de deixar, né, esse recado. Não entenda o controle como algo que vai te atrapalhar, muito pelo contrário, né? Se ele for feito da forma adequada, ele vai te ajudar a entregar o que a população do seu município espera de você e da sua gestão. Obrigado, Fontinelli. Então, você, prefeito, cara prefeita, a gente já conversou aqui diversos temas e você percebeu e acompanhou os diálogos federativos, nenhuma temática deixou de abordar o que o Canaã fez de recorte. Você precisa de uma boa equipe. Você precisa de manter o conhecimento da sua equipe adequado, capacitado tecnologicamente, em termos dos normativos que vão alterar, a gente sabe que não é fácil. Então, na fala do Fontinelli, eu gostaria de recortar alguns pontos para você acompanhar. Lembrando que para saber mais aprofundamentos, tanto das questões que estão sendo tratadas aqui, ou para entender os outros links que os participantes irão fazer, vocês podem entrar no portal www.portalfederativo.gov.br. Lá também vocês vão encontrar o Guia do Novo Prefeito Mais Brasil, com mais detalhes sobre isso. Fontinelli, aqui na sua fala, a gente entende que a gente está lidando com o público que nós temos pequeno porte, médio porte, grande porte. Então, você entrou, prefeito, por que eu vou fazer o controle? O controle é a canetada ao final, que simplesmente vem punir vocês? Esse é o ideal de fala? Não, há muitos anos, controles estaduais, controles federais, controles municipais têm se unido para entender como o controle pode gerar desenvolvimento econômico. Você citou na sua fala, Fontinelli, o controle preventivo. Você entrar no seu município, prefeito, e tentar, antes de terminar a política pública, não somente na prestação de contas, fazer diversos levantamentos, indicadores, através da ouvidoria que vocês possam ter, mas é um processo, na verdade, de conversa e transparência com a sociedade, se vai ser revertida numa ouvidoria, se vai ser revertida numa corregedoria. O importante aqui que a gente está dizendo é você abrir o diálogo, é você acompanhar a sua política pública e deixar transparente para a sua população o porquê que você escolheu a política, como é que ela está desenvolvendo e qual é o resultado final. Portanto, as questões de controle não são questões vinculadas aos tribunais de contas. Você, município, você vai enfrentar como prefeito a necessidade de lidar com o Tribunal de Contas da União, lidar com os tribunais de contas do seu estado. Por isso, prefeito, como dica de todos, conheçam as capacitações do seu estado. Entre em contato com as redes dos tribunais de contas e aprofunde o conhecimento de como fornecer um controle que não é necessariamente a parte final do processo, mas sim uma conduta, uma forma. Os princípios basilares que o Canaã falou, eles vão iniciar e vão perpassar a política pública e o controle não se torna mais aquela peça final, ela é constante.